Agora sim, queria convidar você para abrir a sua palavra, no texto de Atos dos Apóstolos. Nós estamos compartilhando, nós temos compartilhado o livro de Atos dos Apóstolos. Domingo passado nós fomos abençoados pelo nosso apóstolo, pregando aqui, abençoando a gente, renovando a gente, fortalecendo a gente. Acho que isso é sempre importante. Eu creio que nós somos edificados pela palavra, nós somos edificados pelos irmãos, nós somos edificados pelos testemunhos. Eu creio que cada uma faz parte desse grande corpo, que é o corpo de Cristo Jesus, e Deus utiliza essas distintas formas, essas distintas maneiras, justamente para nos abençoar, nos fortalecer na sua graça, no seu amor. Amém? Atos capítulo 8, queria que você lesse comigo, Atos capítulo 8, essa tarde, no versículo 1 até o versículo 25. Atos 8, versículo 1, diz assim: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando nas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam eles, porque havia muito os iludia com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam entre mentes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que ele, de fato, imporam as mãos os apóstolos e eles era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo, para a perdição, pois julgaste adquirir, por meio dele,
o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Pai, nós abrimos aqui o nosso coração, colocamos diante do teu altar a nossa vida, o nosso amor, o nosso desejo de adorar ao Senhor. E pedimos agora, Deus, que a tua palavra fale a cada um de nós essa tarde. Que a tua palavra viva, transformadora, enriquecedora e fortalecedora de nossas vidas venha falar a cada um de nós essa tarde. E saiamos daqui abençoados, renovados e fortalecidos na tua graça, na tua unção, no mover do teu Santo Espírito. Que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nosso meio essa tarde para ministrar a todos nós, nos abrindo o entendimento e a compreensão para a revelação da tua vontade em nossas vidas. Para o louvor do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Tivemos ouvido a mensagem que o apóstolo pregou na semana passada, foi uma mensagem que falou sobre o reino, e nos mexeu bastante, nos tocou bastante a mensagem que o nosso apóstolo nos trouxe. Nós temos estudado sobre Atos Apóstolos, uma tentativa de buscar no livro de Atos Apóstolos os primeiros passos da igreja primitiva. Aquilo que a igreja primitiva guardava e trabalhava e utilizava como princípio de fé. E dessa forma, creio eu, tentarmos dessa forma, guardarmos isso também, voltarmos, quem sabe, ao primeiro amor. Ao primeiro amor. Ouvimos sobre as importâncias de nós termos uma visão diferente. E eu vejo que, a começar essa tarde, esse texto de Atos Apóstolos nos fala sobre nós termos uma visão diferente. Não sei quantos perceberam, quando a gente abriu o capítulo 8 de Atos, versículo 1, diz que e Saulo consentia na sua morte. E Saulo consentia na sua morte. Todos nós passamos uma semana chocados com as notícias que nós temos ouvido. Estamos tristes pelo atentado terrorista que aconteceu em Barcelona, 14 mortos, 130 feridos. Estamos tristes pelo atentado que houve na Finlândia. Não sei quantos perceberam durante essa semana, ficamos sem palavras ao ver o que a BBC de Londres mostrou na Virgínia, nos Estados Unidos, centenas de homens e mulheres marchando com tochas na mão, dizendo palavras de ordem contra os negros, os imigrantes, os homossexuais e os judeus. Nós estamos vivendo um tempo que cabe entendermos que tempo eu e você estamos inseridos. Ficamos chocados ao olhar o radicalismo, e é um radicalismo, para mim, não cabe, é insanidade humana, é o radicalismo religioso, o extremismo do islamismo, da religião muçulmana. Eu vi um texto que foi deixado, uma carta de um dos terroristas, dizendo que nós temos que matar os infiéis, até que todos se dobrem diante de Alá e sejam muçulmanos.
Nós olhamos para essas coisas e pensamos, esse extremismo vem somente da religião muçulmana? Não. Não. Vimos na mesma semana homens brancos marchando nos Estados Unidos com palavras de ordem, nós somos neonazistas, contra os negros, contra os homossexuais, contra os imigrantes, contra os judeus. Nós olhamos um presidente dos Estados Unidos que quer fazer um muro para que os mexicanos não entrem mais nos Estados Unidos. Nós vemos pessoas que hoje na Europa estão marchando porque não querem mais que os imigrantes entrem na Europa. E aí eu pergunto, é um conflito que nós estamos começando a viver? É uma guerra entre cristãos e muçulmanos? Não. É um conflito entre brancos e negros? Não. É um conflito entre os mais abastados, os mais ricos e os mais pobres? Tampouco. É a insanidade humana. A falta de amor ao próximo. E nós vamos encontrar isso em todos os lugares. Não podemos dizer, eu nunca passei por isso. Se nós voltarmos na história, começa aqui por Saulo. O texto é bem claro para cada um de nós. E Saulo consentia na sua morte. É a xenofobia. É o radicalismo religioso. Saulo, fariseu de fariseus, achou que o certo mesmo era matar a Estevão e sair depois perseguindo a igreja. É isso que a gente vê nos versículos seguintes. A perseguição da igreja. Nós vimos isso depois nas cruzadas. Os cristãos saindo da Europa, indo para salvar Jerusalém, salvar o verdadeiro evangelho, falar de Jesus para os infiéis. Era assim que eles falavam. Nós vimos isso na Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, a perseguição aos judeus. De novo, o radicalismo religioso. De novo, a xenofobia operando e atuando em meio à sociedade. E esse texto fala para mim justamente sobre essas facetas do ser humano. Todos são assim? Não. Mas existem extremistas em diversos países, indiferentemente da religião, da nacionalidade, da cor da pele, do sexo, da idade, de ter ou não ter dinheiro. Existem extremistas de todos os lados. E esses extremistas é que não são a minha voz. É que não são a sua voz. Não são a nossa voz. Eu olho para o texto de Atos dos Apóstolos e eu vejo que cada vez mais nós precisamos estar conscientes do mundo que nós estamos inseridos. Karl Barth dizia que numa das mãos nós temos que ter a Bíblia e na outra mão o jornal. Você olha para Atos dos Apóstolos e olha para o jornal que a gente vê no dia de hoje, é a mesma coisa, xenofobia. É interessante esse texto porque ele fala para mim e para você as facetas do ser humano. Por um lado, ele mostra um Saulo que é radical, que é extremista, que é xenófobo, que é perseguidor da igreja, que consentiu na morte de Estevão. Não dá para florear e romantizar essa palavra. Não é bem assim. Vamos chamar os exegetas e fingir que isso não está na Bíblia. Não, está. E eu sou apaixonado pela palavra justamente por isso. Porque ela não floreia nada, não romantiza nada. Ela mostra aquilo que é verdade. Nós vemos nesse mesmo capítulo de número 8, nós vemos então Simão. Simão que é um mago, que é um feiticeiro, se encantando justamente pelo sobrenatural, aquilo que está acontecendo ao pregar o Evangelho, ao falar do reino de Deus, ao falar de Cristo Jesus. Mas Simão, ele é corrompido pela avareza, ele quer oferecer dinheiro para ser famoso, para ter poder.
Simão, ele é corrompido por uma ambição de poder, ele quer ser poderoso, ele quer se voltar a ser grande. E nós vemos Filipe. Filipe, até então nós nem sabíamos quem era. Era um ilustre desconhecido. Filipe não é apóstolo. É um dos diáconos que foram escolhidos para servir às mesas das viúvas. E Filipe nos dá aqui uma lição de amor, de compaixão, indo a Samaria para pregar o Evangelho. 3 personagens, 3 características distintas, 3 visões distintas, e nós podemos pensar em meio a tudo isso, e Deus? Deus permite todas essas coisas. Nós vemos o texto que nós lemos essa tarde, que a perseguição foi muito grande em Jerusalém, ficando, na verdade, somente os apóstolos em Jerusalém. Mas a igreja que estava começando, os cristãos helênicos, tiveram que sair de Jerusalém. Foram dispersos. Foram dispersos por toda a Judéia, diz o versículo de número 1. Alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, mas Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. Em meio a todo esse contexto, nós podemos entender que houve o espalhar dos cristãos. Os crentes se espalharam. E quando eles se espalharam, resultou na propagação do Evangelho. Agora o Evangelho não está mais restrito somente a Jerusalém, mas agora vai para a Judéia, vai para Samaria, e começa a ir em direção a Antioquia, porque Antioquia vai se tornar o grande polo evangelístico da igreja primitiva. Eles vão para a Síria, fugindo da perseguição. Em meio a esse contexto, começou a separar os genuínos cristãos daqueles que tinham aceitado a Jesus por um consentimento ou somente porque estavam interessados. Mas aqueles que foram fiéis realmente prevaleceram, perseveraram. Saíram de Jerusalém e foram para outras cidades, mas continuaram pregando o Evangelho. Em meio a esse contexto, fortaleceu o quê? O testemunho dessa igreja. Essa igreja está restrita a Jerusalém? Não. Deus, através de Jesus, disse: ide por todo o mundo. E ele fala, a começar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. As barreiras estão sendo rompidas. Quando olhamos para esse texto, a gente percebe que então começa a haver um interesse pelo verdadeiro Evangelho. O interesse por Cristo, não por uma religiosidade. A igreja metodista, batista, pentecostal, católica, presbiteriana, ou não sei das quantas, não salva ninguém. Quem salva é Cristo. E ponto. Uma compaixão por aquelas pessoas começa a surgir, porque Filipe vai pregar o Evangelho, e diz o texto que ele prega o Evangelho do reino. Ele quer falar do reino de Deus. Eu e você somos concidadãos do reino de Deus. Eu e você somos separados para vivenciar uma nova história. Deus quer usar a mim e a você na eternidade, no reino de Deus. Há um propósito em tudo isso. Começa a haver lealdade a Cristo. Não é a igreja A, não é a igreja B, não é o pastor A, o pastor B, não é o apóstolo fulano, o apóstolo ciclano, mas é Cristo, a razão
maior de nós estarmos enfrentando as nossas circunstâncias. E Lucas, então, começa a nos mostrar tudo isso falando daquilo que Filipe está fazendo. A partir do versículo 12, vemos claramente Filipe levando uma mensagem, diz o versículo 12, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, o Messias, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Fantástico, maravilhoso. As pessoas iam ouvindo e se apaixonando. Eu quero ser batizado. Eu quero fazer parte dessa promessa, eu quero fazer parte dessa história, eu quero fazer parte dessa bênção. Eu não posso perder essa oportunidade. E eles começam a pedir para serem batizados. A gente podia pensar aqui, qual é a mensagem de Filipe? Algo tão extraordinário, tão tremendo, tão diferente. O que Filipe está pregando de tão assim entusiasmante? O reino. O reino. Filipe está falando sobre o reino, Filipe está falando sobre Jesus. Filipe, por um lado, ele fala sobre a necessidade e a graça que eu recebo ao participar desse reino. Eu e você somos concidadãos e concidadãs do reino de Deus. Há uma graça especial sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque eu e você somos concidadãos do reino. A gente está num contexto europeu. E porque alguns fazem parte da comunidade europeia, aí começam a ter um certo tratamento diferenciado, porque é comunidade europeia. Você chega no aeroporto, tem essa aqui a fila, né? Comunidade europeia e outros. Não é assim? Eu estou dizendo para você que mais do que ser comunidade europeia, é ser cidadão do reino. Participar do reino de Cristo Jesus é muito mais importante, porque Deus tem um propósito para mim, não aqui apenas agora, porque a bênção de Deus começa agora, não estou esperando somente a bênção quando eu morrer. Quando eu morrer, gente, ó, deixa eu falar um parênteses aqui, né? Quando eu morrer, eu não preciso de dinheiro no céu, tá? Lá as ruas são de ouro, é tão assim banal que ele usa para fazer assim, tipo piche, sabe? Ladrilhar a rua de ouro. Não tem coisa melhor, né? Ficar mais bonito, né? Limpinho, né? O alicerce das casas, diz o texto de Apocalipse, que são feitos com pedras preciosas. Então, chique, né? Pedra preciosa no alicerce da casa. Não é a parte que aparece, não é a parte bonita que está na parede, não é o alicerce, entendeu? Para ficar sólido, bem feito, assim, bem consistente, eu acho, né? Então, eu não preciso de dinheiro no céu, porque lá pedra preciosa vai ser usada para fazer, assim, alicerce de casa. Então, a bênção de Deus começa aqui agora. Começa na nossa vida agora. Porque o nosso Deus é um Deus que é presente aqui e amanhã. Constantemente na nossa vida, de eternidade a eternidade, é o nosso Deus. E aí a gente começa então a perceber que, em meio a tudo isso, há necessidade também da sinalização desse reino. E Filipe diz no texto que Filipe pregava o reino de Deus e haviam milagres. Os coxos começavam a andar, os paralíticos começavam a andar, os possessos eram libertos em nome do Senhor Jesus. Só para a gente entender, não mudou nada, continua o mesmo evangelho, continua o mesmo Deus, continua a mesma bênção. Deus continua fazendo o mesmo nos dias de hoje. E aí nós começamos a perceber, então, que essa mensagem que Filipe está falando é aquilo que os teólogos, os exegetas, aquilo que eu e o apóstolo estudamos até ficar quase careca, né? Agora é a vez de Isaías, né? A gente vai estudar isso, né? O perfil escatológico. Quando ele fala de reino, é o já e o ainda não. Dá um cutucão no seu irmão para quem não durma aí e fala para ele assim, é o já e o ainda não. O que é o já e o ainda não?
O reino de Deus começa já, começa agora, começa na minha vida, porque eu e você somos concidadãos do reino de Deus. E o ainda não, porque não para aqui, vai até a eternidade. Eu vou morrer e vou para a presença do Senhor, e Deus só vai me dar mais ainda atuações para me trabalhar para esse reino. Se você pensava que você ia morrer, ia virar anjinho, ia tocar harpinha lá no céu, né? Ficar sentadinho em uma nuvem, desculpa, vou quebrar a sua imagem, mas não vai acontecer isso. Nós vamos morrer, vamos diretamente à presença de Deus, somos julgados e imediatamente começamos a trabalhar para o reino, porque Deus tem um propósito na minha vida, na sua vida, dentro do reino. Você é imagem e semelhança de Deus. De Deus. E a gente começa a entender que Deus tem um propósito no nosso caminhar diário. Tem um propósito na nossa vida. E diz o texto, então, que houve grande alegria naquela cidade. Lógico. Chega alguém contando uma mensagem que há um reino diferente, que não é mais o Império Romano, que está no top da onda, né? Agora há um reino que é diferente. E ele, para dizer que esse reino realmente é verdade, está aqui, os paralíticos estão andando, os coxos estão caminhando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, está havendo um milagre, está havendo transformação, aqueles que eram possessos por demônios estão sendo libertos. Então, houve alegria naquela cidade. Claro que houve alegria naquela cidade. Mas o Evangelho tem enfrentado obstáculos e barreiras já há 2000 anos. E havia naquela cidade, alguns exegetas acham que é uma cidade, talvez dita, que é a cidade natal de Simão, que foi uma figura realmente colocada pelos historiadores como sendo uma pessoa que se destacou na história. Simão o mágico, ou Simão o feiticeiro, dependendo da sua tradução, vai aparecer algumas mudanças aí. Mas, na verdade, é igual, porque ele usava de magia para iludir os povos, as pessoas, e dessa forma também enganar a muitos. Se eu entendo que o pai da mentira é o diabo, então está ali, né? Está tudo igual, está pertinho. E aí nós vemos então o contexto de tudo isso. Samaria, ela é uma cidade que fugiu do legalismo do judaísmo. Que é aquilo que Saulo estava fazendo, perseguindo as pessoas, arrastando as pessoas das casas e levando para a prisão por um legalismo farisaico. A gente pode até pensar sobre isso, se isso não acontece hoje em dia. Será que continua a haver um legalismo farisaico hoje? Não, aqui não, né? Só na Índia, né? Nos Estados Unidos, na França, na Suíça, no Brasil, isso não acontece, imagina. Não. Mas além desse contexto de um legalismo farisaico, nós estamos falando agora de Simão Mágico, as forças ocultistas. Eu creio sinceramente que quando nós falecermos, alguns até têm medo que pregue sobre a morte. Não sei porquê, né? Eu acho que se eu morrer vai ser uma maravilha. As faturas ficam todas. Aleluia! Que bom! Caramba! Nossa, isso vai ser tão bom, você não sabe nem o quanto. Lá em casa chega a carta para mim, quando eu abrir é só fatura. Ninguém manda assim, ô pastor, senti sua falta, estou orando por você. Não, é só fatura. Não sei na sua casa como é que é, né? Então, eu acho que quando nós chegarmos na presença de Deus, Deus vai mostrar para a gente coisas que nós não vimos. A batalha espiritual que existe ao nosso redor. Coisas que às vezes eu e você achamos que está muito difícil. Ele vai dizer assim, rapaz, vou te enganar não, hein? Isso aqui é aquele cara do Brasil, né? Assim, né?
inocente, né? Como é que é? Como é que é? Sabe de nada, né? Inocente, né? Sou eu e você. Vai olhar assim e falar, Paulo diz que se fosse abertos os nossos olhos para ver o mundo espiritual, nós desmaiaríamos de medo. E é esse contexto que está Simão, o mago, ou o mágico, ou o feiticeiro, né? Uma cidade que está encharcada pela crendice e pela feitiçaria. Uma cidade que acostumava a idolatrar Simão como o grande poder de Deus. Então, como é que anda Simão na rua, né? Eu sou o grande poder de Deus, né? Aí chega Filipe. Quem? Filipe. Eu não vi o currículo dele. Né? Quem é Filipe? E Filipe começa a falar do evangelho do reino, começa a falar do amor de Cristo, começa a falar da graça de um Deus que é gracioso para comigo e para com você, um Deus que não quer apontar o dedo para mim e para você e legalisticamente ficar nos acusando, mas diz, venha a mim como você está, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É a graça. E essa cidade presa pelo ocultismo, pela feitiçaria, pelos legalismos religiosos, abraça o cristianismo, abraça a Cristo. Mas nós vemos isso acontecer nos dias de hoje também, da mesma forma. As ações ocultistas continuam tentando impedir a mim e a você de colocarmos a nossa vida no altar de Deus, colocarmos o nosso coração no altar de Deus, vivermos um evangelho pleno e vivermos uma palavra plena. E é interessante porque quando a gente olha então para esse contexto de ocultismo, nós começamos a ver uma série de coisas que são similares hoje em dia. Gente acreditando em crendice, gente acreditando que o Deus vai usar aquele com poder, e aquele que é usado com poder, né, ele tem uma jactância, porque ele é poderoso, porque ele é o grande poder de Deus. Infelizmente eu vejo isso até em igreja evangélica. Infelizmente, eu vejo isso em muitas igrejas evangélicas. Que a pessoa é tão espiritual, que já não pode falar comigo, que já não pode mais ouvir minha oração, que já não pode mais ter um contato pessoal, um gabinete pastoral, que já não tem mais tempo para mim, que já não há mais amor ao próximo, porque é o grande poder de Deus, infelizmente. Mas Simão, ele olha para tudo isso e diz o texto que ele abraça o evangelho. O texto diz que ele abraça essa visão, abraça o evangelho, e ele deseja isso. E é interessante esse momento, porque a gente pode pensar aqui sobre vários contextos. Eu pessoalmente, tenho o sonho de que nós possamos entrar em terreiros de macumba e abraçar os pais de santo. E levá-los para Cristo. Nós entrarmos nos terreiros de umbanda, de feitiçaria, de quimbanda, nós falarmos com os satanistas e ganharmos os satanistas para Jesus, para Cristo. Mas esse é o meu sonho, esse é o meu desejo pessoal. E Simão, então, diz o texto que ele abraça essa visão, abraça esse contexto. Diz até que ele, depois de abraçar, aceitar ao Evangelho, a Jesus, então, ele é batizado. Ele é batizado. E junto com ele, muitos são batizados e são incluídos no rol dos discípulos. Não é maravilhoso isso?
Fantástico isso. Só que Simão abraça o Evangelho porque ele aceitou a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ou ele abraçou o Evangelho que Filipe está sendo pregado agora como uma outra oportunidade de novo ele voltar a ser Simão o Grande? Simão o Poderoso. O poder de Deus na terra. E a gente vai olhando então para o caminhar diário de Simão e começa a ver que tem algumas coisas que não está batendo, né? Não sei. Aquilo que a gente pensa assim, que seria o testemunho de um cristão, está fora. Mas é interessante porque o texto diz que Simão caminha lado a lado com Filipe agora. Ele abraçou o Evangelho de tal forma que ele agora está lado a lado com Filipe. Você pensa, então você se converteu, pastor. Você está exagerando aí. Não. Ele só está de olho na grama do vizinho, que é mais verdinha. Ele caminha lado a lado com Filipe, mas ele continua sendo Simão, o feiticeiro, o agoureiro, o mágico, o encantador, o mentiroso, o enganador. E a gente começa a pensar um pouco nesse contexto. Será que isso só acontece há 2000 anos atrás? Será que nós vemos muita gente abraçando o Evangelho porque quero ter 4 carros parados na minha garagem? Abraçando o Evangelho porque eu quero ser, né? Fica bonito aqui, né? A menina cantando aqui na frente, eu quero cantar assim bonito. Eu vou aceitar Jesus, eu vir aqui na frente, eu cantar assim. No chuveiro já desafina, imagina, né? Mas quer aparecer. Simão quer aparecer. Filipe realizava mais sinais do que Simão. Então Simão tem inveja de Filipe. Simão deseja ser o que é Filipe. E a gente começa então a perceber que sinais e prodígios não é o principal item do reino, para nossa surpresa. Se eu dou demasiado valor a sinais e prodígios, esqueço do que é a mensagem do reino, eu estou colocando a minha fé em pessoas, em objetos, em circunstâncias, em crendices, mas não em Cristo. Se eu ponho minha fé em Cristo, eu sofro a perseguição, saio de Jerusalém, vou para a Judéia, vou para Samaria, vou para os confins da terra, vou para a Síria, mas eu sou cristão. Eu continuo sendo de Cristo. Tenha milagre ou não tenha milagre. Tenha sinal ou não tenha sinal. Tenha cura ou não tenha cura. Se a minha fé estiver em sinais e prodígios, eu estou colocando a minha fé no lugar errado. E é uma fé deficiente. Não é a fé cristã. Qual era a visão de Simão sobre o cristianismo? Simão, ele começa a ver os sinais que Filipe está operando e começa a perceber, eu não tenho isso, eu preciso aprender isso. É uma arte mágica diferente aí, um negócio aí diferente que eu preciso aprender isso. Essa é a visão de Simão sobre o cristianismo. Essa é a visão de muita gente hoje que olha para o cristianismo como uma perspectiva de uma magia, mas não como o Evangelho. A restauração, a ressurreição em Cristo. E às vezes até com xenofobia. Às vezes até com xenofobia. Porque eu começo a achar que eu sou melhor do que o outro.
do que o meu irmão, do que a minha irmã, e esqueço que Deus tem um propósito para a minha vida e para a vida dele também. Também. Diz o versículo 14, então, que ouvindo os apóstolos o que estava acontecendo, eles resolveram ir a Samaria. E foram a Samaria. E quem aprouve a Deus enviar para ir a Samaria? Escolheram entre os apóstolos, tem os 12 apóstolos em Jerusalém. Quem vai? Pedro e João. Pedro e João. Será que Pedro e João esqueceram de uma mensagem que eles mesmos falaram para Jesus? Em Lucas capítulo 9, versículo 54, Pedro e João estão passando por Samaria, e Samaria não quer ouvir a Jesus. E aí eles viram para Jesus e falaram: Senhor, quer que mande descer fogo sobre eles? E queime todo mundo? E Jesus repreende a eles: nós não somos esses. Nós viemos para transformar de outra forma, em amor. Não viemos para machucar, para destruir, para quebrar ninguém, queimar ninguém. E agora eles ouvem que Samaria, sabe assim, aquele lugar que você pensa que é o reduto de Satanás, Samaria, se converteu. Jesus. Aquele lugar que eles achavam que tinha que orar e descer fogo e queimar todo mundo, não sobrar nada, se converteu a Jesus. E aí isso começa a trabalhar um pouco comigo e com você. Quebrar um pouco esse radicalismo, extremismo, essa xenofobia, esses medos, essas ações de juízo, julgando o outro, julgando o meu próximo. E João a Samaria. E é interessante nesse momento porque diz o texto que eles começam então a orar pelas pessoas, porque eles sabiam que elas tinham sido batizadas, mas ainda não tinham o Espírito Santo. Então eles começam a impor as mãos sobre as pessoas e elas vão recebendo o Espírito Santo. O que acontece com Simão? Simão já achava que Filipe era o supra-sumo da história, que era a última Coca-Cola do deserto. Chega Pedro e João, impõe a mão, os caras começam a receber o Espírito Santo e falam assim: uau, chegou uns magos aí muito melhores, cara. Uau! Que é isso? Filipe é fichinha. Esse é o cara. Pedro e João que tá assim na crista da onda, mano. É o cara. É ele que eu tenho que abraçar. Larga Filipe e começa então agora a seguir a Pedro e João, porque eles são os caras. Quanta gente está indo atrás de mim, de você, nessa mesma visão, gente? Vai por Jesus? Não, vai por causa do sinal. Do sinal. Tem muita gente aí abraçando essa visão, porque eu creio que você deve impor as mãos sobre pessoas e abençoá-las, e elas serão curadas, elas serão restauradas, elas serão libertas, em nome de Jesus Cristo. Tem uma história, né? Verídica. Pastor muito amigo meu, estava pregando, chegou um irmão e falou assim, no pé de ouvido assim: pastor, preciso que o senhor vá lá em casa, porque fulano lá caiu doente. Aí, tá bom, estou pregando aqui, depois que acabar, eu vou lá então orar por ele e tal, né? Aí, não, o senhor não entendeu, o senhor vai... Encerra o culto rápido aí, porque o camarada lá em casa está possesso. Aí, deixa comigo. Ele pregou o evangelho, fez o apelo, orou, então, catou um membro da igreja, um líder da igreja, assim: vem cá, vamos fazer uma visita pastoral. E foi fazer visita pastoral. Quando chegou na porta da casa do transeunte,
O transeunte lá de dentro começou a cair na gargalhada. KKKK. Você aqui? Você vai acompanhar o seu pastor para vir aqui fazer o quê? Conheço sua história, conheço sua vida. Você fez isso, fez aquilo outro. Conheço tudo sobre você. E esse pastor amigo meu, né, olhando assim, ficou feio para você agora, hein? Aí você conhece a vida dele, que ele fez, mas você conhece a minha? A minha você conhece, você vai sair em nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. O diabo conhece a sua vida. E quando você chega em alguns lugares, ele não dá risada, não. Ele diz, agora pegou para mim. Porque eu sou melhor? Porque você é melhor? Não. Porque a gente está tentando viver uma vida cristã. E Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor dessa igreja. E é Ele que faz diferença. É Ele que transforma todas as coisas. Por isso a gente começa a perceber, então, que eu posso abraçar o Evangelho, ser batizado e não ser convertido. E não ter vida cristã. Não ter uma vida de colocar a minha vida no altar de Deus. E o diabo vai olhar para isso e vai dar risada. Por quê? Eu acho que estou enganando a Deus? Não. A Deus eu não posso enganar. Simão queria poder. E assim como Simão, eu vejo muitas pessoas hoje que querem poder. Deus não quer que você tenha. Deus quer que você seja. Entenda isso. Deus não quer que você tenha. Quer que você seja. Se eu tenho hoje, amanhã eu posso não ter, porque vem um devorador, devora e perdi. Né? Diria lá no Brasil, no Rio de Janeiro, perdeu. Mas se eu sou, mesmo que eu perca, eu sou. E eu vou ter de novo. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Deus tem um propósito para mim, para você, como igreja cristã, igreja, corpo de Cristo. Diante disso, então, o que acontece com Simão? Eu quero esse poder. E oferece dinheiro para Pedro e João eu quero esse negócio aí. Quando eu botar a mão em cima do Zezinho ali, ele vai dar umas tribuchadas aí, né? E aí, tu mostra, uau, esse cara, Simão, é fantástico, cara. É o poder de Deus vivo. Eu quero isso. Quanta gente você conhece que já fingiu falar em línguas? Eu sou paulista. Eu vi pastor ensinando a falar em línguas. Fala em línguas aí. Aleluia, 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 aleluia. Pronto, foi batizado. Já foi, está falando em línguas. Eu vi isso. E assim tem muita gente querendo poder sem ter vida cristã. Sem ter o evangelho pleno, porque quer ambição, quer orgulho, quer vaidade, e não quer a Cristo Jesus. Percebemos ainda hoje que há xenofobismo dentro das igrejas, que há gente querendo ser melhor do que os outros, que a gente achando que a cor da minha pele vai me fazer melhor do que o outro, quando não é verdade. De um lado nós vemos o radicalismo, o extremismo do religioso, o homem, e do outro lado nós vemos um Deus de compaixão,
que não está nem aí pelo seu sexo, o dinheiro que você tem na conta, sua capacidade intelectual, a cor da sua pele, a sua idade, aonde você mora, que nacionalidade você tem. O que importa é que você seja de Cristo. O que importa é que eu seja de Cristo. E aí você vê cristãos de todo o mundo, de formas diferentes, de maneiras diferentes, adorando verdadeiramente a esse Deus. Aí eu vejo que não basta ser batizado, Simão era batizado. E aí? Aí eu vou ficar discutindo aqui com você quantidade de água. Será que a água de batismo de João não foi suficiente? Acho que não foi no Rio Jordão. Será? Foi batizado na banheira, hein? Olha. Ou de canequinha. Não. Falta vida cristã. Simão mostra para mim que realmente existe muita gente que não tem parte nesse ministério. Mostra para mim que muita gente vai chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, em teu nome. Ele fala, hein? Quem? Te conheço? Nunca te vi na vida. Não sei quem você é. Porque são pessoas que querem ter, em vez de ser. Quando Deus chamou você para ser bênção, ser um instrumento de Deus, ser como Filipe, ter compaixão para com os samaritanos, orar pelos Simões, pelos Simões, pelas Simonas, pelos homens e mulheres ocultistas, amá-los e desejar que eles cresçam, prosperem, mudem de vida. Amar, não importa a cor, se é branco, se é azul, se é amarelo, se é cor de abóbora, é ser humano, é imagem e semelhança de Deus. E deixar que Deus faça um milagre, porque é Deus quem vai fazer o milagre. Porque eu e você somos cidadãs do reino de Deus. E porque nós somos cidadãos desse reino, Deus tem esse propósito para mim, para você, para cada um de nós. Podemos pensar, será que Simão na última hora não se converteu? Não. Não. Pedro e João dão uma gelada nele e dizem, o teu coração tem fel de iniquidade. Ele pede perdão a Deus e diz, Senhor, me perdoa porque meu coração tem fel de iniquidade. Está isso na sua Bíblia? Não. Ele diz, ore você por mim, para que não aconteça isso que você está dizendo aí. Naquela visão do mago maior, né, o mago branco, o mago cinza, entendeu? Aí o mago branco ora por mim para que o mago cinza não pegue essa ziquezira aí, né? Que você está dizendo aí, ora para que essa ziquezira não pegue na minha vida. É isso que ele está falando. Tem muita gente que está indo à igreja para ouvir o evangelho, para sair deturpando e falando outra coisa que Jesus nunca falou. E aí cabe a mim ter discernimento, entender a palavra de Deus, entender o propósito de Deus e não ceder aos Simãos, às Simonas, que está cheio assim na internet. Cada dia eu fico mais surpreso com cada testemunho que eu ouço assim, não, é brincadeira, não, falando sério, isso é encenação, é no YouTube, não é sério, não é sério, pai, é verdade. Assim, não é possível, não é possível. E tem gente que vai atrás disso. A resposta de Simão é típica daqueles que querem a magia, mas não querem compromisso. Querem milagre, mas não querem
o jejum, a oração, pagar o preço. Quer o status, quer a imagem brilhante, sair com um casaco brilhante na rua, mas não quer andar sem camisa, descalço e comer feijão com arroz todo dia. Quer uma vida de rei, porque Deus nos fez reis e rainhas. Sim, é verdade, mas nenhum deles aqui andava de carruagem de ouro. Não deu, não colou. Felipe vai a pé. E assim a gente começa a entender que Deus tem um propósito diferente para mim e para você. E assim eu creio que nós, como igreja, podemos fazer diferença. Aquilo que a gente iniciou o culto, o rapaz que joga a estrelinha no mar. Aí o outro fala assim, isso é bobeira, né? Você está querendo salvar todas as estrelas do mar, olha para a praia inteira. Ele fala, olha, essa aqui, fez diferença. Para essa aqui não foi bobeira. Para essa estrela do mar, houve mudança. E Deus quer que eu e você sejamos esses instrumentos que estão salvando as estrelinhas do mar. Deus quer usar você para romper com essa visão xenófoba. Nós não acreditamos nisso. Não é uma guerra santa. Não é a guerra entre muçulmanos e cristãos. É hora de fazer justiça e denunciar xenófobos, gente doida, gente radical, que precisa aceitar a Cristo Jesus ou vai para o inferno. Vai para o inferno. E eu e você somos de Cristo. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Então a nossa ação faz diferença. Nós somos esses que estão salvando as estrelinhas do mar. Quero ter um momento de oração com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, termos um momento de oração juntos e entendermos que Deus chamou a mim e a você, não para sermos Simão, mas para ser Filipe, para ser Filipa, para fazer diferença onde quer que nós estejamos. E ainda que entremos na cidade de Samaria, no reduto de Satanás, Deus é por você. Deus é por mim. Deus é por nós. E Deus tem um propósito de transformar a vida das pessoas através da sua vida, da sua oração. Deus quer usar você para fazer diferença.